Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Mais um Debates do Lier. A gente está fazendo as nossas reuniões agora mensal, né, nessas circunstâncias do segundo semestre. E a reunião do mês de outubro, nós temos a presença da nossa querida Fabrícia Santana, que está encerrando o mestrado dela no PPGs da UFOP. E parte da pesquisa dela, ela vai apresentar para a gente hoje, intitulada Retórica Anticomunista na coluna jornalística Alerta Brasil, Maceió, 1962-1969. A Fabrícia fica à vontade para apresentar. Fabrícia, aí quando você encerrar, a gente abre para o debate, para as discussões e comentários dos colegas. Obrigada, Flor, mais uma vez, e fica à vontade. Obrigada, Irineia. Obrigada a todos que estão aqui nesse feriadinho, né? Tiraram esse tempo para assistir um pouco da apresentação. Como a Irineia disse, sou mestranda da UFOP, Federal de Ouro Preto, mas fiz a graduação em Alagoas e foi aí que eu comecei a ter contato com o Lier, né? Então, atualmente eu integro o Lier e acho que quase todos me conhecem aqui, então eu preciso me apresentar de novo. Pode rodar, por favor. A minha temática, acho que voltou, né? Isso. A minha temática gira em torno da ICAB, que é uma abreviação de Igreja Católica Apostólica Brasileira. Eu vou explicá-la um pouquinho mais para frente. O nome da minha dissertação é Por Cristo e pela Pátria, o Bispado de Vanilo Galvão Barros na Igreja Católica Apostólica Brasileira em Alagoas, um recorte de 1969 a 1973. A ICAB é uma igreja fundada em 1945 no Rio de Janeiro por um padre excomungado da Igreja Romana. Então, por uma série de fatores, ele acaba sendo excomungado e funda uma própria Igreja Católica, só que bem diferente da Igreja Romana. Ela não é atrelada ao Vaticano, não considera a autoridade do Papa, além dos bispos poderem casar, né, contra o celibatário. Então, se diferem em algumas coisas da Igreja Romana. Mas a apresentação de hoje, ela não gira em torno disso, porque eu estou no meu segundo capítulo agora da dissertação, eu qualifiquei há pouco tempo, a Irineia está na banca, e o meu segundo capítulo vai ser mais sobre a questão política, né? Porque eu pesquiso a ICAB em Alagoas, mas sobre a gestão do Vanilo Galvão Barros. Então, eu preciso entender qual que é a atuação política dele, como que ele se comunicava na época, qual que era a sua postura em relação à política do momento, para poder entender mais sobre a ICAB também, né? Porque ela não é uma instituição homogênea, então ela se difere bastante em vários estados. Um exemplo claro disso é que o fundador da ICAB foi acusado de ser comunista, né? Ele prefaciou um livro em elogio à União Soviética, enquanto que o Vanilo Galvão Barros, a gente vai ver que ele é totalmente diferente. Ele é mais, digamos que, da direita, bem da direita mesmo, né? Embora ele seja bem conservador. Então, esse meu segundo capítulo, o primeiro foi para apresentar a ação da ICAB, e o segundo capítulo agora vai ser sobre a questão política. Então, por isso que eu trouxe esse tema aqui para a gente discutir, para ver se vocês conseguem me ajudar também, né, a ter uma noção melhor de como trabalhar com as minhas fontes. Eu tenho fontes bem diversas, né? Então, eu tenho fontes da Cúria da Arquidiocese de Maceió. Então, são documentos reunidos pela Igreja Católica Apostólica Romana, né? Tenho documentos também doados pelo acervo do filho do Vanilo Galvão, então um acervo pessoal que ele me autorizou a estar mexendo. Já estão todas digitalizadas, tá? Atualmente eu estou em Belo Horizonte, mas essas fontes estão comigo. Tenho também fontes jornalísticas, conto também com a história oral, pude entrevistar o filho do Vanilo. Então, em relação à fonte, ela é bem diversificada e vocês vão poder ver ao longo da minha apresentação. Pode rolar, por favor, Edna. Esse é o Vanilo Galvão Barros. Essa foto que eu peguei dele é a única que eu encontrei. Ela tá na apresentação, na carta pastoral dele, enquanto bispo da ICAB, tá? Então, ele não era bispo da Igreja Católica Romana, tá? Diferente do fundador da ICAB. Gente, se ficar um pouco confuso, depois vocês me chamem a atenção, eu posso voltar no assunto, porque como eu falo muito da ICAB, eu acabo considerando que todo mundo está bem a par dela, né? Então, eu vou tentar ser mais objetiva na explicação. Mas essa é uma foto dele, já dá para a gente ver, embora não seja o assunto
a temática da apresentação, mas só para vocês terem uma ideia, tem uma bandeira do Brasil do lado, né, ele com a vestimenta de bispo. Ele nasceu em Maceió em 1927 e morreu em 1998. A formação dele se deu toda na instituição marista, né, então ele foi seminarista e professor. Numa conversa que eu tive com o filho dele, Dom Romeu disse que toda a educação do pai dele, religiosa e até profissional, se deu na instituição marista, né? Então, a todo momento, é bem forte isso dele ter sido um marista. A instituição marista, ela chega no Brasil, né, com esse intuito de estar educando os jovens nos preceitos do cristianismo, e também tem uma discussão da instituição marista com integralistas, né, de integralistas na instituição marista. Então, talvez tenha sido aí o começo da formação política do Vanilo. Não que a instituição também não é homogênea, né? Então, a gente vê alguns traços de onde o Vanilo teria conseguido a orientação política dele. E também a relação com a Arquidiocese de Maceió, que embora ele não tenha tido nenhum cargo oficial, ele, por ter sido seminarista e professor marista, ele estava sempre participando das missas, né? Tinha contato próximo com Dom Adelmo e com todo o corpo eclesiástico da Arquidiocese de Maceió. Pode rodar, por favor. Eu trouxe aqui a Patrulha Nacional Cristã. A gente tem o logo dela aqui embaixo. A PNC, né, que é a abreviação, ela foi uma fundação criada pelo Vanilo Galvão Barros. Tá? Ela foi criada em 1961. E, segundo a professora Michele Macedo, que desenvolveu uma pesquisa com Jonathan Ferreira, ambos da UFAL, eles conseguiram, através de documentação e de entrevistas, entender que a Patrulha Nacional Cristã foi uma organização conservadora de combate ao comunismo em Alagoas, propondo uma transformação social em bases espiritualistas. A patrulha, ela era de moldes militaristas, né? Então todos os envolvidos eles eram juramentados, eles focavam muito na hierarquia, na disciplina, né? Tinham foco nos jovens, né? Da educação de jovens. Então eles se preocupavam tanto com os ensinamentos quanto também com a saúde física. Então eles praticavam muitos esportes e era no sentido da educação integral mesmo, né? De preparar esses jovens para serem cristãos e combater tudo que fosse o contrário disso, como o comunismo, para eles, que era visto como uma ameaça. O juramento era acompanhado com Mori Cruz, né, que é morrer pela cruz, então eles enfatizavam muito isso. E foi uma patrulha muito conhecida na cidade de Maceió, né, e também no estado, porque o Vanilo ele tinha pretensões de expandir a patrulha. Então, naquele momento, em 1961, né, o contexto do emergente político foi muito importante para outros braços que lutavam contra uma ameaça, uma suposta ameaça comunista, né, no Brasil. Pode ir, né? Paralelo a isso, o Vanilo também, ele era integralista, como eu já comentei, e ele participava do Partido de Representação Popular, o PRP. Né? Tem muitas pesquisas acerca do integralismo e também sobre o Partido de Representação Popular, que é uma roupagem, né, do integralismo, só que em vias mais democráticas. A gente sabe que quando, em 1945, o Plínio Salgado volta do exílio, né, ele já volta com esse objetivo de resgatar as bases integralistas, mas dessa vez através dos votos. Né? Então, Vanilo, além de ser membro do Partido de Representação Popular, ele também era membro da Câmara das Águias Brancas, né, um grupo auxiliar do PRP, que eram poucos membros, né, então para a gente ver a importância e a participação do Vanilo bem integrado nessa questão do PRP. A relação do Vanilo com o Plínio, ela era bem próxima, eu tive acesso ao arquivo de Rio Claro, na época do PIB que eu pesquisei, né? Então, como eu falei, a professora Michele e o Jonathan, eles tiveram uma pesquisa sobre a PNC, e eu consegui participar também, embora que tenha sido limitado, né, pelo tempo, eu consegui ter acesso a alguns arquivos na época.
e o arquivo de Rio Claro, onde tem toda a coleção de documentos sobre Plínio Salgado. Eles me enviaram algumas cartas trocadas entre o Vanilo com o Plínio, em que o Vanilo se apresentava como um grande admirador do integralismo, que ele tinha pretensões de se tornar um amigo do Plínio mesmo, né? Então, quando o Luiz Oiticica morre em Maceió, que ele era o presidente do PRP, o Vanilo pede essa oportunidade para o Plínio para ele assumir. Tá? Então, não foi bem o PRP, ele não chega com o Vanilo, ele chega antes com o Luiz Oiticica. A gente sabe que tem uma pesquisa sobre integralismo em Alagoas, com o Gustavo, né, que é a Ação Integralista Brasileira em Terras Alagoanas, e com essa roupagem de participar das eleições, ela continua, só que com um partido de representação. Então, a relação do Vanilo com o Plínio, ela era bem próxima mesmo, eles tinham a relação do Plínio quando vinha para Maceió ficar na casa do Vanilo. Um dos filhos do Vanilo era afilhado do Plínio, né? Até recebeu o nome de Plínio em homenagem. Então, além da questão política, da admiração política pelos princípios integralistas, tinha a questão pessoal também. É uma grande admiração que ele tinha por essa liderança, né? Pode ir. O Alerta Brasil, que é o tema dessa apresentação, ela foi uma coluna no jornal Gazeta de Alagoas a partir de 1962, mas também ela era apresentada pelo programa Sentinelas da Pátria, que era da Rádio Educadora Palmares, né? Que é da Igreja Católica, da Arquidiocese de Maceió. Então, o Vanilo tinha esse espaço tanto pela Gazeta de Alagoas, como também pela Arquidiocese de Maceió, para ele poder falar sobre o Alerta Brasil, que foi uma coluna construída por ele para poder alertar, né? Ele dizia que era para alertar os males do comunismo, da ameaça comunista que estava no Brasil. Então, ele vai a todo momento que a gente vai observar no que eu trouxe, falar sobre isso, sobre a importância dele no jornal, no rádio, para poder alertar Maceió, e assim como todo o Brasil, sobre o que estava acontecendo na política. Eu tenho acesso aos manuscritos, né? E. Fechou? Tá bom, né? Eu tenho acesso aos manuscritos do Vanilo sobre isso, né? Então, ele escrevia para poder falar na rádio, tanto no jornal. E é totalmente voltado a uma educação religiosa, né? Só que é uma educação religiosa cristã. Tá? É importante a gente considerar tudo que eu falei antes até aqui para poder observar as colunas que eu trouxe. Pode ir. Por exemplo, eu trouxe aqui o Alerta Brasil, que tinha como nome Salve, Revolução Brasileira. Era uma comemoração em segundo aniversário da ditadura militar. Né? Essa coluna é do dia 27/3/1966. Onde ele diz: não vimos tecer elogios à Revolução, mentindo hipocritamente. Queremos apenas fazer-lhe justiça, relembrando a todos aquele quadro dantesco em que nos encontrávamos antes do dia 31 de março de 64. E mostrarmos aos conterrâneos que, apesar de não termos conseguido a estabilidade do custo de vida, objetivo que uma vez alcançado, popularizaria o movimento renovador daquela magna data. A revolução, ao menos, atingiu sua princípio finalidade. Gente, como foi isso por máquina de escrever, né? Às vezes tem umas coisinhas, e o Vanilo também, ele usava palavras diferentes, então isso fica um pouquinho complicado de ler, tá? Mas vamos aqui, ó. Arrancando o poder das mãos do comunismo, extinguindo a baderna e sufocando a subversão, eliminando do governo central a corrupção, detendo a 50% sua marcha sôfrega e corrosiva sobre a economia popular. Então, em todos os anos que o jornal ele teve espaço na rádio, ele comemorava o que ele chamou de revolução, né? Então, ele fala aqui que, embora não tenha uma estabilidade do custo de vida, a revolução salvou, né? Ele usa até essa palavra em muitos momentos, de salvação do poder das mãos do comunismo. Né? Então, é um elogio. Ele fala: olha, não estou mentindo, mas eu tenho que fazer justiça. A revolução foi a melhor coisa que aconteceu para a gente, considerando o contexto político. Pode ir, né? O trecho 2, ele nomeia como intentona comunista. Até o nome mesmo, né? Intentona, já é bem pejorativo.
e ele deixa muito claro a revolta dele, né, sobre o que teria acontecido em 35, né? Então ele fala aqui, mas apesar da experiência funesta que tivemos, experiência essa que nos custou muitas vidas, os inocentes úteis não se emendaram e aceitaram outra vez a infiltração daninha do comunismo, quando este, como um verdadeiro povo enfurecido, procurava prender e asfixiar as vias de acesso ao poder, com seus tentáculos vermelhos. Inocentes úteis era um conceito usado pelo Plínio Salgado para dizer, se referir a pessoas que não tinham um senso, que eram leigos em relação à política, mas que serviam para serem manipulados. Tá? Então, o Vanilo, você vê que a maioria dos manuscritos dele é apoiado com os conceitos de Plínio Salgado. E aí é que ele fala sobre uma infiltração daninha do comunismo, né? Então seria algo que vem de fora. A gente consegue observar que essa ameaça comunista é sempre vinda de fora. Então eles vão fazer uma proteção, proteger a nação do que virá de fora. E através dessa proteção vai vir o quê? Através do que eles chamaram de revolução e também da educação com base no cristianismo. E aí ele fala também, ele critica os religiosos, né? Muitos católicos que estão envolvidos com alguns movimentos de esquerda. Esse, inclusive, vai ser uma justificativa do Vanilo, do porquê que ele teria rompido com a Igreja Católica Romana e ido para Icabe. Ele vai dizer que os religiosos e eclesiásticos querem benzê-lo e cristianizá-lo, está se referindo ao comunismo, né? Que ele diz que esses religiosos estariam forçando transformar o comunismo no que ele não é. Né? E aí eu peguei outro trecho aqui que está dizendo: atentado do comunismo internacional às nobres instituições democráticas brasileiras no dia 27 de 11 de 1935. Ocorrência trágica que veio denegrir as páginas da nossa história. Foi um acontecimento nefasto que se revestiu de uma hediondez e perversidade sem limites. Né? O que aconteceu em 35 até hoje é rememorado por muitos militares, né, pelos grupos de direita, e com o Vanilo não seria diferente. A gente vê que em todos os anos ele está sempre comentando sobre isso, para que não seja esquecido. Né? Ele mostra como uma coisa muito ruim que precisa ser rememorada a todo momento. Pode ir, né? O trecho 3, eu peguei esse que ele fala de país, pátria, nação. Porque o Vanilo, em todo momento, ele vai usar esses três conceitos, né? Tanto que o título da minha dissertação gira muito em torno disso. E aí ele explica o que seriam esses três conceitos. E olha que interessante, né? País, cenário geográfico, a extensão territorial que se apresenta com as suas belas paisagens, suas fabulosas riquezas e seus magníficos acidentes físicos. Aí agora pátria, terra natal, com suas famílias, costumes, tradições e todos os elementos ligados entre si, pelo mesmo sentimento de afeto, amor e solidariedade. E agora para a nação, personalidade da pátria, reunião dos grupos naturais em torno de sua consciência histórica e tradicional. É a pátria consciente de suas realidades, de seus deveres e de seus direitos. Né? O integralismo, ele assim como um partido, assim como um pensamento autoritário e tradicional, né, de conservador, que a gente sabe que o integralismo, aos modos que ele surgiu, ele foca muito nisso, né, que vai ser sempre proteção à pátria, proteger o conceito de nação, família, né, conservadorismo. Então, ele está sempre falando essas três coisas para lembrar qual que é a função dos brasileiros, né, de seus pertencentes, em todo o território brasileiro. Aqui outro trecho que eu peguei, mantendo não somente a estrutura político-social dos princípios democráticos, mas as bases cristãs que norteiam os nossos ensinamentos pedagógicos, né? Então, esses três conceitos, eles não são livres, eles são girados, né? Eles são ensinados com base sempre numa ideia cristã, né? De defesa dos costumes, que costumes são esses, né? Que famílias são essas? Então, tudo que vem de fora da família com as bases cristãs seria algo que não condiz com os conceitos de país, pátria, nação, então eles seriam repudiados, né? Esse trecho é de 4/9 de 78. E também pode ver aqui em cima que ele se apresenta como Dom Vanilo Galvão Barros, né? É interessante que nesse momento ele já era bispo da Icabe em Alagoas, então ele coloca
como dom, né, enunciando a questão dele de ser bispo, na tentativa de dar mais ênfase, que ele estava mais atrelado ainda com o cristianismo, embora tenha sido uma igreja cismática. Pode mudar. O trecho 4 é um apostolado cívico da imprensa. O Vanilo aqui ele vai dizer qual que é a função da imprensa, né? Lembrando que ele tem o Alerta Brasil, que roda em jornais, né? No Gazeta de Alagoas, que é o jornal de grande circulação no momento, e no rádio também, ele vai dizer qual que é a função da imprensa. Porque em outro momento ele vai dizer que a imprensa não tem que ficar falando da questão econômica, falando de suicídios, trazendo coisas ruins, né? Ele fala que a imprensa ela tem que falar coisas boas, né, para poder conscientizar as pessoas. Então, ele fala que a missão da imprensa é nobilíssima quando, de fato, ela cumpre o seu objetivo fundamental, que é o de educar e orientar o povo, sobretudo nas crises políticas sociais que passam as nações. Elas têm capacidade suficiente de amoldar o povo e equilibrá-lo nas suas paixões mais exaltadas. Né? Então tá rolando lá a ditadura, tá rolando um monte de críticas, né? Embora muito veladas, e ele concorda que na imprensa não tem que ter nada que desabone o governo. Né? Então não é para ficar falando de questão econômica e muito menos de problemas sociais. Né? Teria que a imprensa, na verdade, ela teria que ajudar, né? Aqui logo na segunda linha do trecho está dizendo a marcha do desenvolvimento e da construção gigantesca desse grande Brasil. Então, seria muito voltado para isso. Por isso que ele foca muito nesse jornalismo de instrução, né, cristã e tudo mais. Pode, né? Eu esqueci a palavra passar e fico falando girar. Esse contador vai entender. Conflitos, né? Então eu trouxe aqui algumas coisinhas, mas vocês que a maioria que pesquisa Alagoas, né, sabe do contexto político da época. Mas, por exemplo, Muniz Falcão em 1957, a gente tem já a tentativa de golpear a democracia, né, com o tiroteio na Assembleia Legislativa, envolvendo simpatizantes e opositores do governo eleito. O Vanille ele vai estar sempre associando, né, o que aconteceu. Ele não cita, por enquanto eu não encontrei ele citando esse caso, mas ele vai se referir, né, mesmo que indiretamente, lembrando que a imprensa não é para ficar, né, tocando muito em detalhes, questão social, vai dizer que a Alagoas antes estava, assim como o Brasil, passando por grandes problemas políticos, né? E também a PNC, ela foi acusada de incendiar o jornal PCB, né? Assim que a ditadura é instaurada em 64, a PNC ela vai para a rua, né? A PNC é a Patrulha Nacional Cristã, com o Vanilo e os patrulheiros, junto com membros da arquidiocese e do governo de Alagoas, para comemorar o que eles chamam de revolução, né? Então, nesse período, a PNC é acusada de colocar fogo no PCB. Tem outras acusações também, porque assim, a pesquisa sobre a PNC, ela atualmente só tem a pesquisa da professora Michelle e do Jonathan, que fizeram há uns anos atrás, e agora a minha pesquisa sobre o Vanilo, né? Então a gente não tem muita coisa sobre a patrulha em si mesmo, né? Que o meu foco é a ICAB. Mas tem outros manuscritos do Vanilo se defendendo. Então ele vai falar que a UFAL mesmo, né, tem um grupo de estudantes que ficam acusando a PNC de fazerem parte do CCC, né, que é a caça aos comunistas. E ele vai dizer que não, que ele não faz parte das caças ao comunismo. Em outros momentos também ele critica a UNE, ele critica o diretório acadêmico da UFAL, então a patrulha ela não passa desapercebida, né? Gente, ela era um grupo militarizado, então, e que tinha saudações e tudo. Então, ela entre alguns confrontos, né? Até mesmo o Vanilo vai dizer que os estudantes da PNC, eles têm que estar fisicamente preparados, né? Então, fisicamente preparados para o quê? Não só o consciente, né? Não só a cabeça, eles teriam que estar com o corpo preparado se precisarem de algum embate. Então, tem uma notícia, né, do passamento do jornal PCB, e no arquivos do CNI, do Arquivo Nacional, que o César me mandou, pode girar, por favor, Helena.
Desculpa pela qualidade da documentação, gente, é porque ela foi digitalizada ruim mesmo, mas eu vou conseguir ler aqui para vocês. O documento da SNI também pesquisava sobre o Vanilo, né? Óbvio que ele não passou batido nesse período. E aí tem um dossiê preparado para entender quem que era o Vanilo, porque ele chamava atenção no Estado. E entre o que falam dele, eu peguei esse que dizem inteligente e ativo. Diz-se intransigente inimigo do comunismo, o qual, nas suas costumeiras locuções radiofônicas, combate sistematicamente. Né? Eles estão fazendo um comentário sobre o Alerta Brasil. E aí aqui fala, prega os bons costumes e amor cívico, já foi militante da doutrina integralista. Né? É a questão do Vanilo ter sido militante da doutrina integralista, eu não sei que ponto que seria, como que seria visto isso para o SNI. Né? Como eu não tenho uma pesquisa voltada diretamente para o integralismo do PRT, não sei se isso seria uma crítica, né, ou um ponto que eles colocaram para ser observado. Mas pode ver que ele é muito elogiado, né? Pega os bons costumes e amor cívico, faz as locuções radiofônicas, né? Então, mesmo assim, ele tem um dossiê voltado para ele, mas ele não seria uma ameaça vermelha, por exemplo. Pode ir, né? As análises até aqui, eu trabalho com conceitos de culturas políticas, né? Então, essa questão do anticomunismo, a igreja mesmo com vetores de socialização, trabalho também com representação, né? Para conseguir ver quem que é. Eu não consigo, por exemplo, ver o Vanilla apenas com um bispo de uma igreja dissidente, né, de Roma, né? Eu preciso ver o Vanilo como um integralista também, um patrulheiro, porque a todo momento a PNC e a questão dele ter sido professor vai estar envolvido no bispado dele na igreja. Né? Em vários momentos eu consigo ver ele associando a ICAB à patrulha. Né? Eu cheguei a perguntar para o filho dele se tinha alguma pretensão de juntar os dois. Ele disse que não, que o pai dele conseguia separar. Mas as documentações mostram outras coisas, algumas divergências. E a forma como eu vou aplicar isso na minha dissertação, né? Como eu disse, o segundo capítulo agora, eu preciso, não teria como fugir dessa questão do envolvimento do Vanille como um integralista. Pode ir também, professora? E por fim é isso, né? Os estudos sobre direito no Brasil é um pouco difícil estudar essa questão de direita, tem que ter um pouquinho de paciência, porque diverge muito do que eu acredito, né, do que eu falo constantemente no dia a dia. Então, a forma como você observa essas documentações, esses direcionamentos, né, eu preciso entender o que o Gazeta de Alagoas queria naquele período para poder dar esse espaço para o Vanilo, e tudo mais requer muita paciência e me debruçar sobre as fontes, né, sobre os textos bibliográficos para poder estar questionando. E também o que a gente pode observar desses discursos, né, junto ao contexto local, de Maceió, Alagoas, a nacional e internacional também, né, que não tem como desvincular. Então, a gente viu que nessas colunas tem uma questão muito forte dos valores morais e cristãos, né, a todo momento ele vai falar que o comunismo que vem de fora, ele quer acabar com o cristão, que o comunismo fecharia as igrejas e destruiria a família tradicional, e as conclusões escatológicas, né, de que o fim estaria perto. Então, é preciso se preparar, né? Tanto que o Vanilla ele foi enterrado em pé, né? Ele cita que já era uma pretensão dele para estar sempre alerta para qualquer mal que viesse atingir o Brasil, e ele estaria pronto com seus patrulheiros, né? E a questão da democracia, como é que o Vanilo vê a democracia, então ele critica o liberalismo também, ele rechaçava a questão do liberalismo e do comunismo, e o que ele queria para o Brasil, né? Porque para ele a democracia estaria totalmente atrelada aos ideais integralistas, embora a gente tenha visto que na década de 1930 diverge bastante. Pode passar, Ineia? Gente, é isso. É uma apresentação. É a primeira vez que eu faço essa apresentação em relação aos jornais. Né? Eu tentei não falar muito da ICAB, porque eu já trouxe esse assunto em outro momento para cá. Mas eu queria ver com vocês se vocês têm dicas ou críticas para estar me passando para o meu segundo capítulo ser desenvolvido de uma forma melhor. Agradeço demais a atenção de todos. E obrigada, Irineia.
Muito obrigada, querida. Bem, pessoal, eu vou aqui encerrar a apresentação para a gente poder abrir, então, a nossa rodinha de debate. Fiquem à vontade aí, levantando as mãozinhas. O pessoal que chegou depois, Marcelo, Lília, bem-vindos. E quem quiser falar, é só levantar a mãozinha e abrir o microfone. Fabrícia, consegue abrir a câmera agora, meu bem? Abri se o meu computador travado, vamos fechar isso. Eita, tá. Tá muito calor aqui. Cezinha, à vontade. Primeiramente, parabéns para Fabrícia, né? Como sempre, né? Sua pesquisa é instigante, né? Então, eu fiquei bem curioso quando você fala, que eu acho que também pode, eu não sei se é a sua pretensão. Tá conseguindo me escutar direito, né? Tá. Eu não sei como, se vai ser a sua pretensão, porque você fala sobre a relação do Vanilo com o Primo Salgado, né? Mas, assim, enquanto você discutia sobre isso, eu fiquei pensando em relação sobre e também você fala sobre eu anotei aqui, né, a relação dele com a PRP, né, aqui em Alagoas. Aí eu fiquei me perguntando se você também pretende abordar, né, a partir dessa relação com o Plínio, com a PRP, a relação do Vanilo com outros sujeitos políticos também ligados ao integralismo em Alagoas, né? Porque Sávio, até o Cícero Péricles, né, quando eles mencionam sobre a questão do integralismo em Alagoas, fala que desde a década de 30 eles são atuantes, né? E cita até alguns nomes, né, de alguns políticos influentes, né? Por exemplo, eu não sabia que a Franulages ele era maçom, né? Maçom não, desculpa, integralista. Então, tem toda essa questão, né, que querendo ou não, né, eram sujeitos que estavam de fato, né, ativos, né, dentro da trajetória política, na vida política. Então, se você em algum pretende, se você conseguir identificar esses sujeitos, se você pretende também buscar, né, para ver se haveria esse diálogo, né, entre o Vanilo com esses grupos. Eu não sei se eu me fiz entendido, né? Mas é isso. Muito obrigada, Cezinha. Vamos fazer um bloquinho, meu povo? Mais questões? Comentários? Dúvidas? Reclamações? Bem, eu vou falar então, porque né, esse povo não fala, eu tenho que começar a falar. Então, Flor, bom ver aí os avanços, né, do material, mais coisas que você vai trazendo, e bom que você tá, eu percebi esse seu ir e vir entre os elementos da relação que são complexos, né, e que a gente já havia entendido no seu projeto que você não vai dar conta, quer dizer, você não vai dar conta da PNC, né, não é a sua pesquisa, você não vai conseguir dar conta de muitas aquelas experiências religiosas específicas da igreja também, né, levando em conta que você está perseguindo aí a trajetória do Vanilo. Agora sim, como sugestão, já que você vai trabalhar esse trecho, esse documento no segundo capítulo, talvez fosse legal você fazer uma boa identificação do que é essa coluna Alerta Brasil, né? Então, se você puder falar para a gente, por exemplo, você disse que ela foi publicada no Jornal de Alagoas, mas quando que começou a ser publicada? Foi publicada até quando? Quantas colunas você conseguiu mapear? Porque você trouxe trechos aí de 66, de 76, de 78. Então, né, você tem um recorte ali de 69 a 73, mas aí já avançou, né? Porque é 78, já avançou. Então, assim, talvez mapear, assim, identificar um pouco a coluna como fonte histórica mesmo, entendido como que ela foi produzida. Porque, veja só, você tem a documentação, então você tem, por exemplo, o rascunho, né? Ali datilografado, que ele corrigia antes de ser publicado. Eu não sei se você chegou a ver o jornal, que era
onde estava sendo publicado, né? E o material que essas falas, porque deixa eu ver se eu entendi direito. O mesmo texto que ele publicava na coluna, ele falava na rádio. Então ele lia esse texto na rádio, era isso, né? E aí, assim, como a gente já conhece mais a sua pesquisa, eu não deveria mais ficar impressionada das proximidades do Vanilo com a Igreja Católica, né? Elas são orgânicas, com a Católica Romana, vamos dizer assim. Essa aproximação ela é orgânica, na verdade ele é filho, né? Ele é um rebento da Igreja Católica, nesse momento aí dos anos 30, de uma formação profundamente anticomunista, e ele vai seguir nessa linha fortemente, firme e forte, cada vez mais convicto disso, tanto que ele vai fazer a crítica dos elementos católicos romanos que, né, teriam aí um posicionamento diferente. Então não era para causar mais espécie, ver você falando sobre isso, mas normalmente como costuma me causar, porque ouvindo você falar eu sempre começo a pensar nos elementos de contato dele. Então da mesma forma que da pergunta do César que te traz perguntando e outros sujeitos que ele tinha contato, essa vida política dele, ela atuava mais ou menos em que sentido? Era só falar? Era só pregação? Era só a função dele como bispo? Mas se ele participava politicamente, algum projeto político ficava mais explícito, alguma proposta concreta, né? Porque assim, tem que levar em consideração toda a circunstância do golpe militar, né? A forma como você chega um momento que os partidos não tem mais, então como é que é a articulação? Vai se aproximar da arena? Vai fazer campanha para voto para algum político X? Então alguma coisa assim para trazer mais elementos para a gente poder enxergar ele mais atuante aí nesse meandro, nas práticas, né? Porque o discurso dele, a ideologia que ele defende, a forma como ele vai fazer essa defesa e essa articulação que é realmente o ovo da serpente, né? Aí para você ver como que ele seguindo essa linha do integralismo no Plínio Salgado lá que você mostrou pra gente, mas pensando na verdade no que ele defende, é fascista assim, bem verde, né? Bem galinha verde mesmo. Então, enfim, em termos de discurso a gente sabe, né? E aí a prática, já que não dá para dizer explicitamente porque as fontes não permitem e não é sua pesquisa, né? Se ele saiu por aí realmente batendo em comunista ou fazendo a caça, né, comunista, mas ele tinha uma atuação prática, política, de alguma forma, né? Então, se você conseguiu identificar alguma coisa nesse sentido, eu acho que são essas duas questões de início. Eu fico sempre pensando muito também nessa coisa dele da formação marista, né? A gente já conversou sobre isso. Enfim, eu acho que é outro momento, outra pesquisa que você pudesse aprofundar também para saber quem que foram os professores dele nesse marista, né? Qual que era lá, como é que a linha chega para ele, essa linha aí de formação dele jovenzinho, porque isso ajudaria a gente a observar outras coisas também. Mas enfim, como sempre, parabéns, meu bem. Eu fico só aguardando aí as novidades, mas se você puder falar um pouquinho mais sobre essas coisas todas que eu coloquei, eu agradeço muito. Obrigada. Mais alguém para esse primeiro bloco? Não, então pode falar, Fabrício. Obrigada, César e Irineia, né, sempre comigo na DGPBIC. Respondendo à pergunta do César, agora que eu estou mexendo na questão integralista, por isso que eu falo que o segundo capítulo era o mais esperado no meu mestrado, né, porque eu quero muito mexer eu gosto muito de pesquisar essa questão da direita no Brasil, né, então a primeira foi muito a ICAB, agora no segundo capítulo continua sendo a ICAB, mas eu me sinto muita vontade de pesquisar integralismo. Como eu não tenho muito acesso aos textos integralistas mesmo, eu vou me debruçar sobre o texto do Bruno, né? Não fugiu o nome agora. Só que assim, Neri. Ele pesquisa... Bruno Neri, né? Obrigada. Ele pesquisa a década de 30. É muito mais fácil pesquisar integralismo na década de 30, né? Porque na efervescência a gente tem bastante documentação. Agora, o PRP já é um pouco mais complicado, né? A gente tem professores
que publicaram livros sobre PRP, pesquisas sobre vinho salgado na década de 70, mas em Alagoas, por exemplo, não tem nada, né? Então, eu tenho alguns documentos do Vanilla escrevendo sobre o PRP, né? Então, eu vi ontem, olha como é engraçado, a gente olha a documentação e toda vez que a gente volta a olhar a documentação, vem alguma coisa que escapou. O sogro do Vanilo era integralista. Eu não me lembro o nome agora, eu marquei bem forte, porque eu vou pesquisar quem que é o sogro dele e se ele tem atuação na década de 30, se ele está fazendo parte se ele é citado no trabalho do Bruno, entendeu? Então talvez aí seja a ligação. Só que o Vanilo, ele gostava do integralismo antes dele casar, né? Então, pela carta que eu vi que ele mandou pro Bruno Salgado. Então, pode ter se fortificado em relação ao fato dele fazer parte do PRP em Alagoas, mas eu vou perguntar, eu vou ver mesmo os outros nomes que estão associados, né, e ver se esses nomes fazem parte da PLC também, que é bem provável. A Michelle e o Jonathan conseguiram ver grandes nomes, né, assim, pessoas que eram bem conhecidas em Alagoas fazendo parte da PLC, então ainda não consigo te responder muito sobre os nomes, mas é uma boa dica, né? E com certeza já está anotado para eu poder pesquisar. Em relação à Irineia, em questão dos maristas, a gente conversou muito na qualificação sobre isso, né? Mas eu vi um documento onde ele cita alguns professores maristas. E aí eu gravei esses nomes para poder pesquisar quem são essas pessoas. Eu não estou fazendo uma coluna, estou sempre pesquisando. Tudo que é citado, eu pesquiso para ver se eu acho. Mas confesso que eu tenho grande dificuldade, né? Porque em relação aos maristas, encontrei alguns trabalhos, mas mais em relação à educação física, né? Não muito sobre nomes, né? Então, às vezes eu pesquiso algum professor marista e aí ele é citado de uma forma bem vaga, né? Não consigo ver, por exemplo, a atuação política dele, né? O que é o grande X da minha questão. Os objetos não são desassociados desses ideais políticos e o que está acontecendo nesse contexto, né? Em relação à coluna Alerta Brasil, eu não tenho acesso aos jornais. Eu cheguei até a te perguntar, que você pediu uma foto do jornal, e eu não tenho, porque os jornais eles não estão digitalizados. Então, eu teria que ir para Alagoas para estar pesquisando. Em relação a tempo, não vai dar, né? Então, eu sei que essa coluna ela foi criada mais ou menos na década de 62, porque a Michelle fez um artigo sobre o Alerta Brasil. Ela comenta o que é a patrulha, comenta um pouco sobre o que é o Alerta Brasil e o contexto, de uma forma bem vaga, um artigo que ela fez em 2015, entendeu? Então, e também tem um trabalho do Jonathan, né? Mas, especificamente, eu não saberia te dizer quando que o Alerta Brasil acaba. Eu sei que quando o Vanilo entra para a ICAB, ele manda uma carta para a Arquidiocese Romana, falando que tudo bem afastarem ele por ele ser um icabense, né? Porque a igreja foi criada por um bispo excomungado, mas que ele deixaria o padre Lessa, né? O Lessa como tesoureiro, para continuar trabalhando na rádio, entendeu? Então ele fala, olha, não tirem a PNC, não tirem o espaço que a patrulha tem na rádio da Arquidiocese. Se eu não puder participar porque eu sou bispo da ICAB, deixe que o padre Lessa continue. E aí eu não sei o resultado, eu teria que estar pesquisando nos arquivos da rádio, não sei se nem se tem arquivo, é uma coisa que você poderia me responder, Tem talvez. muito documento da rádio. Pois Pastas e e aí eu pastas. poderia ver como que foi, né, o Alerta Brasil nessa questão da rádio lá, mas também não vai dar tempo. O projeto de doutorado não pretendo puxar mais do Vanilla. E talvez fiquem para pesquisas futuras, né? É um tema muito interessante. Eu coloquei aqui. Ah, tá. O Vanilla, em relação a outros agentes políticos, né? Eu sei que ele se candidatou a vereador e perdeu, mas ele conseguiu um número bem expressivo de votos. Eu só não vou saber te dizer o ano, porque eu passei por essas fontes, né? Eu falei, olha, foi candidato a vereador. Mas aí o meu objetivo naquele momento era escrever sobre outra coisa, deixei grifado lá. Mas vai ter no meu segundo capítulo como é que ele se candidatou a vereador, porque ele falava e tudo mais. Só que quando ele entra na ICAB em 69, ele fala que, assim, agora com uma postura de bispo, ele não pode falar de política. Né? Então ele vai falar que ele meio que esconde, tenta camuflar a questão que ele tem com nomes de políticos locais,
né? Ele critica o tempo todo a UNE, fala que é a chocadeira da UNE, né? Ele usa esses termos assim, para criar comunistas, mas ele não cita nomes. Eu vi que ele fala sobre a ANL e eu teria que debruçar mais sobre a documentação para ver se ele chega a ter algum envolvimento com outros políticos ou com, seja de oposição ou de semelhança, né? Mas em relação ao fascismo, o Vanilo ele faz elogios a Mussolini e também fez alguns elogios a Hitler, mas mesmo ele fazendo esses elogios, ele fala, olha, eu estou elogiando a questão da forma como eles agiram, né, de como eles eram braços fortes para governar uma nação. Não estou concordando com o fascismo, entendeu? Então ele morde a sopra, né? Ele só Elogia concorda com o Mussolini. autoritarismo. Ele só concorda com a forma de poder que o Mussolini tinha, mas ele não concorda com o nome que deram e tudo que envolve. Né? Igual o integralismo para ele é por vias democráticas. E aí é isso. A Lívia fez uma questão no chat. A Lília falou que ia ficar quieta, porque chegou atrasada. Vai, pessoal, aproveitem, façam perguntas, porque essa moça, vocês sabem, né? Visita aí. Você tem que aproveitar as visitas. Essa visita de casa. Jadson, professor. O pessoal fica meio, não é muito tolerante a pesquisas de direito. Não, eu acho que assim, que normalmente realmente uma pesquisa que é difícil, como você falou, quando a gente tem plena consciência da nossa subjetividade e das questões da relação sujeito-objeto, né? Porque você está pesquisando um tema que não é um tema que você tem identificação ideológica. Então você segura a onda no sentido de que, bem, eu preciso trazer aqui os elementos que demonstrem o processo histórico, que façam uma crítica, uma análise, etc. Mas não vai adiantar também eu ficar só xingando o cara. Não é isso do seu trabalho, né? O seu trabalho é aplicar o método histórico nessa análise, desenvolver o processo, trazer os elementos. E por mais que soe desagradável aos nossos ouvidos, porque, vejam só, ontem a gente estava lá no CPDIS e conversando com a Michelle. Tava a Michelle, eu e o nosso Franklin, né? Que é voluntário lá. E o material da PNC tá lá ainda, né? Tá lá, o Jonathan ficou de levar para devolver para a igreja. É aquela documentação que nós já discutimos que ela não pode ser divulgada, né? Ela foi pesquisada pela Michelle e pelo Jonathan. A Fabrícia conseguiu aí acesso, né? Conversando com o Rommel, né? Mas é uma documentação que está lá ainda, cheia de elementos interessantes que a gente poderia trabalhar, mas não pode ser trabalhada, né? Por conta desse limite aí do acesso a ela, da divulgação dela, então, na verdade. Então, a gente sabe que esse tipo de situação faz com que haja um atraso historiográfico das possibilidades de análise desse tema. Então, o que a Fabrícia está conseguindo fazer, ela está fazendo assim muito, indo por outros caminhos, mas pegando a documentação, mas fazendo todo, né, um processo aí do debate que não vai conseguir atacar diretamente alguns pontos. Porque o que me impressionava ali, conversando com a Michelle, né, ela falando, é isso que a Fabrícia trouxe para nós, da PNC voltada para a formação de educação religiosa de jovens. Então, essa educação religiosa, ela não é uma educação religiosa só. Ela nunca é só uma educação religiosa. Ela é uma educação, a gente poderia dizer, teológico-política, ou qualquer outra composição aí que a gente queira dar, né? Ela tem um viés, esse viés fortemente anticomunista, por mais que no discurso ele apareça como uma defesa da fé cristã. E eu nem estou dizendo que o cara não acreditava que fosse, ele até acreditava que fosse. Mas é uma perspectiva de cristianismo e uma perspectiva de política, de projeto político, do que é o comunismo, do que Fabrícia trouxe aqui, do que ele entendia como democracia, que é profundamente problemático. Na verdade, que, no meu ponto de vista, é uma construção ideológica no sentido crítico negativo, porque ele encobre as contradições da sociedade, encobre as contradições exatamente internas, inclusive,
das questões religiosas que estão por trás. Então, no meu ponto de vista aqui, eu estou dizendo que é ideologia, sabe? Agora, deixa de ser fé, deixa de ser crença para quem participa, para quem é os membros e tal? Não deixa. Mas da mesma forma que o catolicismo romano ele foi usado também para justificar milhares de mazelas, a gente tem essa situação no ICAB. Agora, essa aproximação no tempo também faz com que a gente perceba a longa duração e o contínuo da reprodução desse pensamento de direita conservador, de extrema direita em alguns casos, que deu aqui nas circunstâncias do presente. Não só numa relação de causa e efeito, mas como de processo mesmo, né? De avanços de recursos, né? De mudanças, de adaptações, de continuidade de alguns elementos que são considerados talvez os centrais dentro dessa concepção de mundo, dessa ideologia, ou mesmo dessas questões religiosas, né? Por que eu perguntei do projeto político dele? Porque vamos supor, se ele tivesse sido eleito vereador, a gente poderia saber um projeto político que ele colocou, qualquer, né? Um plano, um projeto de lei, alguma coisa. Então é voltado para quê? Vai atender que comunidade, ou vai atender a sociedade de alguma forma? Né? Qual que é aí, então, a prática concreta? A comunidade religiosa dele, a forma como a igreja estava organizada ali nas paróquias, qual que é a relação do atendimento da população? Né? Quer dizer, quais são o que a orientadora da Fabrícia gosta de pensar nos elementos da crença, né? Como que eles fazem, então, praticam um cristianismo? Né? Tem a caridade, como é que é isso? Porque aí porque para não ficar só aquela coisa assim do ovo da serpente, né? Porque eu sou muito má aqui, porque tem exatamente as contradições nesse sentido. Quer dizer, a comunidade de fé, ela pode fazer coisas muito importantes e interessantes para a sua comunidade de fé, né? Então, esse projeto político de discurso, ele também aproxima ou não aproxima da realidade social ali concreta de quem vive a fé, quem vive nessa igreja. Então, veja que eu estou extrapolando a partir dos elementos que a Fabrícia trouxe, talvez para poder fazer com que vocês percam a vergonha de perguntar, de falar, mas aí eu já vou parar de falar porque o Luiz levantou a mão, né, Luiz? Você não desistiu não, né, Fio? Pergunta aí. Sim, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu estava entrei hoje, né, no grupo aí para só mesmo ouvir, mas quando a Fabrícia trouxe essa temática, eu achei interessante a pesquisa e me veio à mente uma pergunta. Ela pretende, porque eu vi algumas falas, alguns jargões, frases da época que hoje a gente pode ver semelhante. É como se o passado estivesse, a sombra, né, do passado estivesse aqui, ou o fantasma do passado aqui se repetindo, ou querendo, ou até mesmo é uma identificação, uma relação muito direta. Aí eu queria perguntar à Fabrícia se ela pretende, no decorrer dos capítulos que ela vai escrever, se ela pretende fazer alguma contextualização, que eu achei muito interessante, viu? Seria de uma contribuição imensa para a sociedade no presente, se pudesse haver essa ponte, né? E quem sabe até numa forma, até não sei se isso é a proposta dela, até de alerta, né, para a sociedade do agora, porque a semelhança é incrível. Quando ela falou da questão é, a sombra do anticomunismo, né? É a questão do medo, a questão da pátria, país, pátria, nação, a semelhança que a gente vê hoje em projetos políticos que têm esse mesmo viés. Aí eu queria saber se você pretende, assim, fazer essa contextualização. Obrigado aí, parabéns, viu, Fabrícia? Parabéns mesmo pela pesquisa, pelo trabalho. Obrigada, Luiz. Fabrícia, pode falar, Flor, se um colega quiser tomar a palavra. Então, eu agradeço as colocações da Irineia e do Luiz. E, então, né,
a minha pretensão é falar da instituição ICAB, né? Como é que é uma igreja católica apostólica, não é romana, ela é brasileira, quais as diferenças, tudo. Mas foi meu TCC, foi a fundação da ICAB, e agora, para o mestrado, eu trago a ICAB em Alagoas. Porque eu pretendo mostrar a diferença também, né? Porque ela é total, o fundador da ICAB, ele é totalmente diferente, ele era totalmente diferente do Vanilo, né? Ele, né, sempre comenta como eles são divergentes, né? E quando eu apresento no primeiro capítulo o porquê que a ICAB foi criada, porque o fundador da ICAB, em 45, ele chamava o papado de fascista, entendeu? Então, ele era acusado de ser comunista, embora ele não fosse filiado em nenhum partido, mas ele era acusado de ser comunista pela posição que ele tinha de embate contra os governos fascistas da época, né? Então, quando eu faço essa associação, né, apresento a ICAB, o fundador, e depois eu mostro como que ela se desenvolveu no tempo. Quando o Vanilo se tornou bispo em Alagoas, o Dom Duarte, fundador da ICAB, não era mais vivo, né? Fazia aproximadamente 9 anos que ele tinha morrido. E aí eu pretendo mostrar isso, porque isso que a Irineia até me chama, né? Para eu conseguir problematizar e me mostrar mais. Mas como eu estou mexendo com essa questão do sensível, é uma coisa até muito pessoal, né? Como eu mexo muito com essa questão do sensível, da fé, então eu pretendo que não só o sonho de todo universitário, né? Que não só a academia leia meu trabalho, mas que membros da ICAB possam ler. Né? Então, o atual bispo da ICAB já disse que quer ler meu trabalho e publicar entre os fiéis. Lógico que não vai ser uma escrita, né? Com base no que a ICAB prega e o que, sabe, como seria o nome? Apologética. Não vai ser isso. Não sei se ele pensa que vai ser, mas não vai ser. Vai ser um trabalho que vai estar problematizando, apresentando as fontes, né? Mas eu tenho todo um cuidado em mostrar e me mostrar a minha posição, mas que as pessoas que estejam lendo consigam fazer essa associação que o Luiz fez, sabe? Eu não preciso dizer que a direita, que a história da direita no Brasil ela continua através de culturas políticas, através de vetores de sociabilidade que são a igreja. Não preciso falar, olha o que a igreja está fazendo, olha o que esses governos atuais espelham no passado, porque às vezes as pessoas acham que é algo novo. Mas conforme eu for apresentando a direita, conforme eu for apresentando o discurso, as pessoas conseguem fazer essa associação. Né? Eu acredito muito que o senso crítico sejam as pessoas lerem e conseguirem entender, fazer essa associação, falando, nossa, isso não está tão longe. O que a gente tem hoje de governo com medo que prega, né, o medo de fecharem as igrejas, não é de agora, entendeu? Então, por mais que eu não deixe claro a associação que o meu trabalho tem com hoje, se eu não uso explicitamente a palavra atualmente e fazer uma ponte, as pessoas que vão ler meu trabalho, elas vão conseguir fazer associação. Entendeu? É o que eu desejo, né, na minha dissertação, que eu consiga desenvolver, né, esses pontos chaves, para que as pessoas, quando foram ler meu trabalho, vejam que não é um trabalho apologético, não é um trabalho cheio de emoção, embora não haja neutralidade, nunca, mas também não é um trabalho em que eu vou pegar e estou com a intenção de criticar o Vanilo e falar mal da ICAB, que não é a minha função enquanto historiadora, né? Eu estou aqui para apresentar as fontes, dialogar com os autores que eu escolhi, né, trazer para o meu trabalho, e aqui está meu trabalho, e você vai ler e você vai conseguir identificar, entendeu? Fazer esse paralelo. Eu espero que ele também não vai servir de material de apoio para a direita, não é isso, né? Nós pesquisamos a direita no Brasil, a gente não vai esse material para que seja usado de uma forma de defesa, não é a defesa, entendeu? Agora, se as pessoas acreditarem que o que eu estou falando é um elogio, aí já é uma coisa muito louca do imaginário, de como elas distorcem as coisas, né? Mas eu achei muito interessante isso que o Luiz falou. E é o estômago, né? A preparação às vezes eu participo de grupos de direitas, né? De pessoas que pesquisam o neofascismo. Juiz de Fora mesmo, que é onde eu pretendo fazer o doutorado, tem um grande grupo de pesquisas de direita no Brasil. E a forma como eles escrevem, né? Então, tem livros sobre direito, aí você vai ler e você vai dar ali os fatos, são fatos, né? O bom é que a gente não trabalha com fake news, a gente trabalha com fatos, a gente está apresentando os discursos, os jornais e problematizando em cima. E aí, o que você vai fazer com essa documentação, o que você vai fazer com aquilo que eu escrevi, né? Se você mudar. Espero que que eu consiga me tornar entendida, né? Que vocês consigam entender o que eu estou falando. E aí é isso.
Muito bem. A Lília agora fez pergunta, Fabrícia, no chat. Fabrícia, sobre essas ideias conservadoras, o que você tem lido? Como está sendo a abordagem? Cheguei com o trem andando, mas quero saber. Oi, Lília, saudades. Então, como eu estava dizendo no começo da apresentação, eu estou mexendo no segundo capítulo agora, né? Então, para ideias conservadoras, eu estou indo muito na teoria. Então, quando eu pesquiso nova história política, né, que está comigo desde a graduação, quando eu pesquiso culturas políticas, então eu leio o Rodrigo Patriçamota, que fala das três ondas anticomunistas no Brasil, conceito de representação do Baxo, entendeu? Então, eu estou indo mais nesse sentido de teoria, mais geral, e pegando, como eu disse, alguns professores de fora e outros que pesquisam o conservadorismo, né? Não mais sobre o conservadorismo, mas delimitando mais sobre o PRP, e através do PRP explicar o que é conservadorismo, né? Então seriam esses autores, se vocês tiverem até alguns para me indicar, seria muito legal. Eu estou bem nessa questão de teoria e eu estou montando o texto agora, né? Então por isso eu gosto de delimitar as fontes, explicar certinho, para depois ir problematizando, preenchendo com os pedaços. Seria isso. Muito bem. Quem mais? Marcelo. Bom te ver, companheiro. Também combinando de vermelho aí junto com a Fabrícia. Nada como a semiótica, né, gente? Semiótica é tudo, né? Análise aí dos signos. Comentários, Marcelo? Não, comentário, acho que tem um monte de coisas que a gente pode, né? A temática é muito interessante e até porque por nós estarmos vivendo algo que perpassa por essas relações, essas situações que o Luiz bem comentou, né? É o passado, parece que a sombra do passado aí sempre nos atormentando, mostrando as suas faces. Né? E quando a Fabrícia, assim, de antemão, né, parabenizar a Fabrícia pelo trabalho, né? que ela está desenvolvendo e ponto que ela falou, eu acho que importante, interessante, porque quando a gente trabalha com alguns documentos sobre o anticomunismo, né, são documentos da direita, né, do pensamento da direita. E às vezes eu tenho pegado alguns documentos desse tipo do SNI, por exemplo. Então, quem faz esse documento, ele faz em cima de uma ideologia, de uma concepção política, seja qual for, mas ela parte dos princípios do pensamento de direita. Então, para quem defende, para quem vive e fazendo essa dialética com o presente, porque, digamos, quem não se surpreendeu com a quantidade de parentes ou amigos que a gente nem imaginava que tinha uma certa tipo de concepção política e social, né? Quem não caiu do cavalo com uma série de pessoas que no seu dia a dia você nem imagina, né? Mas ela tem essa concepção e a gente não pode menosprezar ou atribuir que elas estão totalmente não que erradas, mas elas não pudessem ter esse pensamento. O que é que faz elas terem, né? Como é que ela se constrói esses argumentos e elas se pegam porque acreditam que está correto, né? Eu tenho cada vez mais dito para mim que a humanidade não é... Os seres humanos são muito imperfeitos. Então o egoísmo, essa parte do outro, o amor ao próximo ao outro, é até certa parte. Depois dali há uma fronteira, né? E a religião tem mostrado um pouco disso. Se você está nesse grupo,
você é abraçado. Você é convidado a integrar. Mas, por outro lado, se você faz uma oposição a esse tipo de pensamento, poxa, você é muito mal visto. Mal visto não, você é muito difamado. É porque você não defende a família, é porque você quer que acabe com a religião, essa série de coisas. Então, até por isso mesmo é importante a gente estar compreendendo o pensamento da direita e estar estudando. Não é simples, não é fácil, e uma coisa que o grupo, o LIE tem, eu acho que me trouxe para uma certa realidade, que a religião não é aquela coisa, é paz e amor, tal. Não, tem muita coisa. Aquilo ali, eu acho que era a minha inocência. Eu estou entrando na fase despertando para a vida, por conta justamente de perceber essas relações, né, dentro do campo religioso. Então, na prática, seria isso, Fabrício. E uma questão mais objetiva é como você encara assim, porque você está trabalhando com a ICAB, que se separa da Igreja Católica, mas caminha muito junto em alguns pontos. No anticomunismo, elas fazem dobradinha, parece o presidente e aquele padre, né? Jogando junto, né? Elas têm típico. Essa instituição, a ICAB e a Igreja Católica têm diferenças, mas tem maiores diferenças com outro grupo. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, aquela coisa. E ela acaba se juntando e fazendo essa união na crítica. Então, como você consegue assim fazer definir as fronteiras entre o pensamento da ICAB com o pensamento da igreja em relação ao anticomunismo, em relação ao pensamento anticomunista ou anticomunista? Ou é o mesmo pensamento da igreja? Tem alguma coisa a mais que a ICAB traz de prática? Ou, por exemplo, ela, além da retórica, você conseguiu ou percebeu, ou talvez vá perceber, ou tenha o pensamento de talvez encontrar algo além da retórica? Tipo, olha, vamos fazer o anticomunismo, taxar, identificar, agir na prática, né? Então, essa relação com a Igreja Católica em relação ao anticomunismo e outros pensamentos mais da direita se encaixam com esse pensamento da ICAB, né, em Alagoas. E no caso, como eu também peguei o bonde andando, e nem ali, né, já peguei um pouquinho caminhando, além da Gazeta que eu vi você comentar e você trouxe uns trechos, tem mais outra fonte, além também da parte de rádio, né, que eles têm um programa, e você conseguiu mapear assim, de jornais ainda, que reforça essa questão do discurso anticomunista pela ICAB e pelos membros? Era em síntese, era isso. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Fabrícia. Oi, Marcelo, obrigada pela colocação. Então, o Vanil, quando ele começa a escrever no Alerta Brasil, em mais ou menos 62, ele escreve como líder de uma patrulha anticomunista, né? Então, e fiel da Igreja Católica Apostólica Romana. Em 69, 70, quando ele se torna bispo da ICAB, ele acaba divergindo muito com os colegas, né, a influência que ele tinha na Igreja Romana. Então muda muita coisa, né? A ICAB, como eu disse, ela foi fundada por um cara chamado de anticomunista, e é uma igreja criada por um bispo excomungado. Então daí você já tira, né? Então a ICAB em Maceió é o meu objeto de pesquisa, né? Uma das grandes questões é eu querer saber como é que o Vanil leva essa questão política dele, integralista e conservadora, na administração da ICAB. Mas isso não significa que a ICAB, em modo geral,
se pronunciava, por exemplo, a favor, de forma geral, a favor da ditadura. Eu não tenho como comprovar isso, porque são poucos trabalhos sobre a ICAB, entendeu? Eu não encontrei, por exemplo, na documentação, alguma ata geral de direcionamento da ICAB em relação à ditadura. A Irineia já me perguntou isso em outro momento. Então, como o tempo é curto, mestrado 2 anos passa voando, né? Eu estou focando mais na ICAB em Alagoas. Lógico, seria maravilhoso encontrar algum documento geral, né? Mas como eu estou me debruçando sobre a atuação do Vanilo, os posicionamentos dele em relação à ditadura seriam mais voltados para a questão do integralismo, né? Mais associado à Igreja Católica. O Vanilo, ele fala que, embora a ICAB seja criada por um bispo excomungado, a ICAB em Alagoas, a ICAB em Maceió, apoia o Papa. Então, ele não rompe com o papado ou com o Vaticano, né? Embora seja uma das vertentes da ICAB, talvez a principal, né? Esse rompimento. Ele disse que ele não rompe e a todo momento ele tenta uma aproximação com a arquidiocese. Né? Então, esses discursos anticomunistas estão muito atrelados, mas não só na ideia cristã, mas principalmente do integralismo. Né? Então, o integralismo associado com o cristianismo, mas seria nos ideais de Plínio Salgado primeiro, e depois os direcionamentos da Igreja Romana em relação aos discursos anticomunistas. Espero que não responda isso a questão. E sobre as fontes, Fabrícia, ele perguntou se, porque você já tinha comentado aqui com a gente, né, da questão do jornal, mas você não quer comentar uma outra fonte que você viu esse discurso anticomunista, além do Alerta Brasil e da rádio? Mas discurso anticomunista pelo Vanilo ou por outras pessoas? Não, acho que, eu não sei, Marcelo, você está perguntando da ICAB, né? Não, da ICAB, sim. Não, eu não vi porque os poucos textos que eu encontrei de outros autores pesquisando sobre a ICAB em outros lugares do Brasil não são nesse período de ditadura, entendeu? Então, o Vanilo é o único bispo assim que está nesse contexto de ditadura, né? E faz discursos abertamente sobre o anticomunismo. Fora dele, eu não encontrei mais ninguém. Muito obrigada, querida. Mais alguém, pessoal? A gente fazer a última chamada. A Lília perguntando, você já viu o texto Religião e Política da Aline Coutrot? Ixi. Já, eu amo. A Irineia até riu, porque esse livro todo do René Remon é como se fosse a minha Bíblia, desde a graduação. Já li, Aline, obrigada. Ok, meu povo. Então vamos passar para a Fabrícia fazer as considerações finais. Agradecemos novamente, querida, a sua mais uma participação na casa, né? Na verdade a gente fica falando assim como se fosse visita, mas na verdade a gente é membro ainda do LIER, né? Então é de casa mesmo, mas a gente quer muito que você volte para apresentar depois a dissertação fechada, e aí tenho certeza que muitas das nossas questões, acho que vai abrir mais questões, mas vai também ajudar a gente a fechar pelo menos um primeiro caminho, esse primeiro momento dessa pesquisa super original da Fabrícia. Então, Flor, fica à vontade das suas considerações. Gente, mais uma vez eu agradeço, né, que vocês tiveram esse tempinho no feriado aqui para me ouvir, fico muito feliz. A Irineia, por mais que ela não aceite, ela continua sendo minha orientadora para toda a eternidade. Até a minha atual orientadora fala isso, né? E eu sou membro do LIER, gente. Embora eu esteja na UFOP, se eu for para qualquer outra universidade, eu ainda me sinto muito pertencente da UFAL, né? É uma forma de respeito, admiração e também gratidão, né? Essa pesquisa que eu estou desenvolvendo em relação a Maceió e Alagoas, a sua originalidade é para contribuir com a historiografia alagoana, né? Então é isso. Eu espero que vocês possam acompanhar a minha dissertação. Meus projetos futuros para o doutorado não é mais sobre Alagoas, mas ainda assim sobre a Igreja Católica.
E eu espero poder entregar um trabalho muito legal para a historiografia agora, né? E muito obrigada por tudo, por todo o apoio, vocês estão sempre comigo. Obrigadão, minha flor, com certeza vai entregar sim. Então é isso, pessoal. Aproveitem o restinho de feriado, descansem, brinquem bastante aí com as crianças. E a gente logo vai se comunicando lá no nosso grupo para programar as próximas atividades. Aqueles que puderem ficar mais um pouquinho, a gente se despede nos bastidores. Beijo, pessoal.